Por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que atos de agentes públicos durante a pandemia da Covid-19 devem respeitar critérios técnicos e científicos. O Supremo Tribunal Federal concluiu que o administrador público que durante a pandemia cometer irregularidades com intenção ou por erro grosseiro poderá ser responsabilizado civil e administrativamente. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, considerou o texto da medida provisória constitucional, mas estabeleceu interpretação para definir que erro grosseiro deve ser caracterizado por não observar critérios técnicos e a precaução necessária no trato à vida, à saúde e ao meio ambiente equilibrado. Assim, prevalecem os critérios científicos e técnicos aceitos por organismos nacionais e internacionais reconhecidos. O primeiro voto na sessão desta quinta-feira veio do ministro Alexandre de Moraes. Ele concordou com o relator, mas votou para suspender parte da medida provisória. E suspendo parcialmente a eficácia do artigo 1º, dando aqui uma declaração parcial de inconstitucionalidade com redução de texto, retirando do texto do artigo 1º o termo somente. Exatamente em virtude das considerações que fiz, me parece que poderia causar insegurança jurídica a manutenção dessa obrigatoriedade de que os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados na esfera civil e administrativa. Além disso, concedo a cautelar para suspender integralmente a eficácia do inciso 2º do artigo 1º da medida provisória. Alexandre de Moraes foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. Quem divergiu foi o ministro Marco Aurélio. Ele votou pelo não cabimento das ações, mas foi vencido. Marco Aurélio, então, concedeu integralmente o pedido. Essa ação de regresso, ela pressupõe ou culpa ou dolo ou culpa do servidor. E aí nós constatamos que, no tocante à culpa, a medida provisória a restringe, restrição que não está na Constituição Federal. E, mediante a utilização do advérbio somente, revela que o servidor apenas responde por erro grosseiro. E nós sabemos que ele pode também responder a teor da Constituição Federal e, de acordo com a melhor doutrina, por culpa leve. Mas a maioria dos ministros acompanhou o relator. E para falar sobre os julgamentos da semana, a gente conversa agora aqui no estúdio com Karina Zucolotto, consultora jurídica da TV Justiça. Muito bem-vinda mais uma vez, Karina, à Jornada da Justiça, primeira edição. Foram 2 temas essa semana. O principal deles, a medida provisória sobre a responsabilização de agentes públicos. Deu trabalho para analisar? Foi demorado? Como é que foi esse julgamento, né? Um primeiro julgamento foi concluído na quarta-feira, no início da quarta-feira, e colocou um fim a uma discussão que há mais de 20 anos era travada aqui no Supremo Tribunal Federal e no Poder Legislativo também. Os ministros acabaram homologando um acordo feito entre a União e os estados acerca das compensações financeiras tributárias que a União deve pagar aos estados num acordo celebrado sob uma comissão especial e sob a batuta, vamos dizer assim, do ministro Gilmar Mendes, relator de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que foi julgada em 2016 e reconheceu a omissão legislativa inconstitucional do Congresso Nacional. Isso porque a Constituição determinava que o Congresso Nacional editasse uma lei complementar para dizer de que maneira essa compensação tributária seria feita pela União e os estados, e até hoje essa lei não foi feita. Com o acordo que foi homologado por maioria no plenário na quarta-feira, a União se comprometeu a encaminhar ao plenário, no prazo de 60 dias, um projeto de lei para que, nos termos do acordo que foi estabelecido, para que a lei complementar fosse editada e não fosse feita de forma tão assodada como vinha sendo pressionada em razão das prorrogações de prazo. Então, esse julgamento foi de extrema importância na quarta-feira, mas, como você disse, sem dúvida alguma, o julgamento da medida cautelar nas ações que questionavam essa medida provisória do governo federal, que
restringe ou reduz, em algumas certas circunstâncias, a responsabilidade civil dos agentes públicos, ela foi julgada parcialmente procedente, a liminar, não para se declarar a inconstitucionalidade de algum dispositivo, mas para dizer de que maneira deve ser interpretada e aplicada essa medida provisória. Então, a medida provisória, ela fala que, em caso de dolo ou erro grosseiro praticado pelo servidor, haverá responsabilização civil e administrativa. E os ministros disseram: erro grosseiro deve ser interpretado como todo aquele ato administrativo que, de uma certa forma, coloque em risco a vida, a saúde, o meio ambiente equilibrado e que sejam adotados esses atos administrativos em desconformidade com as orientações técnicas e científicas de autoridades nacionais e internacionais. Então, não é, como disse o ministro Luiz Fux no julgamento, uma carta de alforria para a prática de qualquer ato ilícito e nem mesmo, como disse o relator, uma carta de imunidade para a prática de atos ilícitos que são considerados crimes e puníveis criminalmente e nem muito menos para a prática de atos de improbidade administrativa, que nós temos uma lei específica para tratar desses assuntos. Então, os ministros aplicaram uma técnica de julgamento, que é a interpretação conforme, para dizer que a norma é constitucional, mas ela deve ser aplicada nesse sentido, cuja maioria se formou no plenário. Agora tudo fica mais claro, né? Fica um pouco mais fácil e também não fica, como se diz, uma carta aberta, que era essa a grande preocupação de todos os partidos autores. Vamos lembrar que foram 7 ações diretas de inconstitucionalidade, questionando que talvez ela fosse uma carta de anistia ou um salvo-conduto para a prática de qualquer tipo de ato administrativo que estivesse em referência com a Covid-19. Não é, e os limites foram definidos, não é? Esse direcionamento foi definido nessa interpretação conforme no julgamento realizado na quarta e quinta-feira dessa semana. Muito obrigada, Karina, pelas explicações.